Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Fase 2. Ação. Bom, então, na nossa primeira fase, é aqueles conceitos que a gente falou. De Agni, Malas, Ama, Nidra e Prana. São 5 conceitos fisiológicos básicos que o bebê faz. É claro que o bebê não menstrua, mas está dentro ali daquele conceito como um todo. Vamos agora aos nossos 5 conceitos novos. O primeiro deles é Vata, Pitta e Kapha, que são os regentes metabólicos. Os Vata, Pitta e Kapha também são doshas, mas eles também são dados. Eles também são malas. Basicamente, o que a gente quer saber aqui agora é que quando Vata, Pitta e Kapha estão funcionando bem, eles estão ajudando o teu Agni a produzir o conceito que vem a seguir, que é Ojas. Quando Vata, Pitta e Kapha, aí eles estão funcionando como dados, ou seja, como estruturas de suporte à vida. Normalmente, as pessoas usam a palavra mais de dosha, que é quando Vata, Pitta e Kapha se comportam como agentes patológicos. Tá? Mas Vata, Pitta e Kapha também, em um certo sentido, são excretas do processo metabólico, por exemplo, quando a gente está formando tecido plasmático. O resíduo metabólico desse processo é um tipo de kapha, Kledaka kapha. Tá? Então, Vata, Pitta e Kapha, eles são coisas abrangentes demais para serem traduzidas, serem sintetizadas na palavra de dosha, que é normalmente o que acontece na internet. Qual é o teu dosha? Assim, isso é uma visão ayurvédica muito pobre. Desculpa as pessoas. Mas, assim, isso é uma visão muito pequena do Ayurveda. Ok? Bom, então, os regentes metabólicos, eles podem ser fantásticos para a tua saúde e extremamente deletérios à tua saúde. Agora a gente vai começar a entender como o teu Agni, ao longo do ano, é influenciado por essas flutuações climáticas, certo? A gente não vai tanto, nesse momento, necessariamente estudar a versão do como a tua mente, com as emoções, influenciam Vata, Pitta e Kapha. Porque isso é um pouco mais sutil. Isso eu deixo mais para a terceira fase. Não quer dizer que a gente não vá fazer em nenhum grau aqui. Mas não é o nosso foco de parâmetro, certo? Bom, então o segundo conceito importante é Ojas, O-J-A-S. E tem uma playlist minha que é Agni, Prana, Tejas e Ojas, que eu falo lá um monte de O-J-S. O-J-S. A-S. Ojas. Tem gente que escreve com O também, Ojus, mas não importa. Basicamente, essa é a rainha do Ayurveda. Ok? Se Agni é o grande rei, Vata, Pitta e Kapha são os ministros, e Ojas é a rainha, Ama é o grande vilão. Ok? Então, esses são assim conceitos de energética metabólica fundamental para o Ayurveda. Ojas é, ao mesmo tempo, uma sensação de contentamento, bem-estar / felicidade. Tudo está bem. Que vida boa. Uma sensação de uau, como eu estou saudável. Ok? E hoje isso ao mesmo tempo também é a capacidade de resposta imunológica. Então a ideia do Ayurveda é quando o teu Agni está funcionando bem, em aliança saudável com Vata, Pitta e Kapha, você está fazendo com que as coisas que você está comendo sejam transformadas em tecidos, estruturas metabólicas. E essas estruturas metabólicas, elas estão se refinando de plasma, parte vermelha do sangue, músculo, tecido adiposo, tecido ósseo, medular, reprodutivo. E quando todo o teu sistema está funcionando muito bem, ele sublima na forma de capacidade imunológica, certo? Então, Ojas é um conceito que une tanto dopamina, serotonina, etc. e tal, quanto quantidade de linfócitos, não sei o que, etc. e tal, tá? Ojas e Agni têm uma relação muito específica, que é Ojas é a essência vital, não é prana, que é energia vital, tá? Prana e Ojas têm uma relação que prana é Ojas em formato corrente, Ojas é prana em forma de poupança, tá? Eles têm uma inter-relação. Então, prana e Ojas, em um certo sentido, alimentam Agni. A Agni metaboliza as coisas e vão gerar prana e Ojas de volta. E a imagem clássica, a gente não usa aqui no Brasil, mas a imagem clássica é o seguinte. Ghee é uma coisa que, quando você põe no fogo, ele é um óleo que queima.
tá? Então, ao você pingar ghee na fogueira, aquilo alimenta o fogo, ele fica mais potente. Você consegue cozinhar, você consegue ferver o leite, que seja, etc e tal, fazer o queijo, fazer a manteiga, fazer o ghee de novo para ele voltar, certo? Então essa é a inter-relação. Ojas mantém um Agni firme produz bom Ojas. E isso no Ayurveda é a base da saúde, é a base da longevidade, é a base do Ayurveda. De uma maneira assim mais do nosso dia a dia, os principais conceitos do Ayurveda não são Vata, Pitta, Kapha, são Agni e Ojas, ok? Bom, então esse é o segundo conceito dessa nossa fase. Nessa segunda fase, o Ayur Child, a gente quer começar a entender como é que a gente aumenta a nossa capacidade de longevidade, ok? Agni é ferramenta, Ojas é produto, tá? No fase 1, a gente tem bastante coisa falando de pranayamas. Tem o Nadi Shodhana, tem a Bhastrika, tem o Kapalabhati, e eventualmente a saudação do sol. Tem algum desses. Na primeira fase, dependendo do desequilíbrio da pessoa, aparece algum desses para a pessoa. Nessa fase 2, a gente começa a entrar no yoga na forma de asanas também. 5, 10, 15 minutos por dia de posturas, de atitudes corporais que ajudam a gente a regular a Vata, Pitta e Kapha no nosso sistema, certo? Então, se eventualmente uma pessoa tem mais problema de sinusite, outra pessoa tem mais problema no estômago, outra pessoa tem mais problema na bacia, etc. e tal, dentro da perspectiva do Ayurveda, não é possível ser saudável só tomando Shatavari, isso, aquilo, outro. Isso é uma forma errada de entender o Ayurveda num médio prazo. Num curto prazo é super necessário. Mas a ideia do Ayurveda é que você pode, muito inteligentemente e eficientemente, regular o prana do teu corpo através de posturas do teu corpo. Por exemplo, tem uma postura que você deixa uma perna esticada e a outra dobrada e você vai botando o joelho, a cabeça em direção ao joelho. É uma forma de pinça. No lado direito isso super desintoxica o fígado, do lado esquerdo isso super desintoxica o baço. E às vezes é muito melhor fazer isso 5 minutos por dia do que ficar tomando altas doses de Gudut ou qualquer coisa que seja, tá? Então, a partir de agora, a gente vai olhar o nosso corpo fisiológico através de medidas de compensação ambiental, através do nosso corpo, certo? Então, se cronicamente tem problema de afta, se cronicamente tem problema disso, cai cabelo, não sei o que, qualquer coisa que seja, a gente vai ter alguma coisa de yoga asana para praticar 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Aí, junto com os pranayamas que tinha antes, a gente já está chegando a uns 20 minutos por dia, meia hora. Mas é que é um negócio, assim, crianças já tem que de vez em quando se trocar para ir para a escola, certo? Não é mais ficar só no berço, etc. Dando tudo comprimidinho, não sei o que, ok? Bom, o quarto conceito, então esse conceito é asana, né? Asana significa assento, normalmente é traduzido como postura do yoga, A-S-A-N-A. Asana significa aquilo que estabiliza. Mas a gente vai traduzir asana principalmente como atitude, porque a atitude envolve um componente psíquico e não só físico da coisa, tá? É diferente eu falar para você a atitude da montanha do que da postura da montanha. A postura da montanha tua mente pode estar em qualquer canto, mas na atitude da montanha tua mente é convidada a estar ali como uma montanha também, ok? Mais pra frente a gente vai começar a fritar a nossa mente com os asanas. Mas no início não. No início a gente está carinhoso com eles, etc. e tal. Depois de um tempo a gente vai aumentar a nossa capacidade de passar por situações de desconforto, por aprender a lidar com as situações de desconforto na nossa mente. E os asanas são uma ferramenta fantástica nisso. Fase para o Ayurveda, que é cheio de desafios, etc. e tal. Por hora ainda é um child, não dá para descascar dessa forma. O quarto conceito dessa nossa fase é A-U-S-H-A-D-I. E essa palavra se pronuncia Oshadi. Oshadi significa tudo que a gente está usando no nosso corpo para regular Vata, Pitta e Kapha. É o conceito de medicina no sentido de que você tem um desequilíbrio e você vai dar uma resposta a ele. Então, por exemplo, um pranayama pode ser Oshadi. Beber água de uma determinada forma, fervida a metade, não sei o que, pode ser Oshadi. Capim-limão pode ser Oshadi.
Eventualmente arroz pode ser Oshadi. Mas no início, na primeira fase, a gente está falando mais de alimentação, certo? A gente até usa eventualmente alguma planta medicinal, qualquer coisa que seja, mas a gente ainda não está com muita consciência de Vata, Pitta e Kapha. Então, como nessa fase a consciência de Vata, Pitta e Kapha vai ser um dos pontos de pauta, a gente vai passar a ter consciência também de como, com medidas simples, do tipo canela, sabe, do tipo gengibre, do tipo não sei o que, mexer em Vata, Pitta e Kapha, certo? Então, quando você está pensando em Oshadi, você está pensando em Vata, Pitta e Kapha. E agora a gente vai começar a conhecer, de uma maneira muito mais detalhada, o processo fisiopatológico. Porque agora que a gente já conhece a ideia de saúde, vivencialmente, né, já passou aí 2, 3, 5 meses, qualquer coisa que seja, já tem a noção assim, isso daqui é meu ponto de saúde. E aí, a partir desse ponto de saúde, quando ele sai, você fala assim, opa, o que aconteceu? Aí a gente vai ter umas etiquetas, Vata, Pitta e Kapha, etc. e tal. Mas antes, eventualmente, você demorava muito tempo até ligar um alarme. Agora, rapidamente, você fala assim, opa, minha fisiologia não está mais legal. Alguma coisa que aconteceu. E aí, agora, nosso treinamento é chamar isso de Vata, Pitta e Kapha. Né? Para, aos poucos, tendo segurança na hora de botar o rótulo, ter segurança de, é esse rótulo, então, medida de compensação, tal. E o quinto elemento é Ritu, R-I-T-U, C-H-A-R-Y-A. Ritu, essa ideia de C-H-A-R-Y-A. A palavra Rut é uma raiz que está na palavra de rhythm, ritmo, não é de festa, mas tudo bem. A ideia é que o corpo, o planeta, o universo tem pulsos. E esses pulsos formam ritmos, certo? Então, se na primeira fase a gente estava aprendendo Dinacharya, que é a nossa rotina diária, agora a gente está aprendendo Ritucharya, que é a influência das estações no nosso metabolismo. Por isso que a gente primeiro tem que falar de Vata, Pitta e Kapha, em certo sentido, para conseguir falar de Ritucharya. Por isso que só é válido realmente falar de Ritucharya quando está falando de Vata, Pitta e Kapha. Porque às vezes você está no verão e você supõe estar com agravamento de Kapha, que não era para estar, mas está. E se você seguir uma rotina diária de verão que é anti-Pitta, aquilo vai te fazer mal. Então no início você tem que cuidar do teu corpo, assim, até ele ficar mais ou menos certo. Aí você agora, como é o corpo certo, como é que as estações interferem nisso? O outono faz não sei o que com a articulação, o inverno seco não sei o que, inverno úmido, a primavera, verão e monções, certo? No Ayurveda a gente tem 6 períodos climáticos, via de regra, no ano. Pode ser que um lugar tipo Manaus ou qualquer coisa assim, isso fique difícil de distinguir mais do que 2, 3, certo? Mas, por exemplo, as águas de março, no Rio de Janeiro, é um período que a gente chama de monções no Ayurveda. Aquilo não é verão mais. O Agni fica todo suado, não sei o que, etc. e tal. Tem uma diferença entre o inverno seco e o inverno úmido, que faz com que a nossa fisiologia funcione de uma maneira um pouco diferente também. Então, esses 5 componentes, junto dos 5 que a gente viu na fase anterior, formam essa segunda fase de autoconhecimento, ok? Essa fase de autoconhecimento, ela, via de regra, tem que completar pelo menos 1 ano de acompanhamento terapêutico para você saber, assim, quem sou eu na estação tal. É claro que ainda dentro de uma mesma cidade. A gente não está supondo que você está cada hora morando numa cidade diferente, que aí fica mais difícil a equação, tá? Mas essa ideia, assim, agora esses meus primeiros passos de sandalinha ayurvédica vão envolver esse grau de aprendizado, para depois a gente ir para a nossa terceira fase, o Ayurveda. O Ayurveda, ele tem umas coisas assim um pouco mais lidar com a mente. Putz, aí o bicho pega. Aí a gente vai falar assim, ai, que saudade do programa. Eu não sei se você vai conseguir. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!